Você já parou para pensar que a matemática que governa o universo pode ser muito mais visual e fascinante do que nos ensinaram na escola? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Clóvis Rocha Sampaio Júnior, pesquisador matemático, especialista em didática e apaixonado por geometria. Hoje, preparem-se para uma verdadeira quebra de paradigmas na ciência e na forma como enxergamos o espaço. Vamos mergulhar nas entranhas do software GeoGebra e desvendar segredos sobre o π e a trigonometria que vão explodir a sua mente. Esqueça as lousas empoeiradas e decorebas. Aqui, a matemática ganha vida, cores vibrantes e movimento dinâmico diretamente na sua tela. Fiquem comigo até o último segundo, pois o que eu vou apresentar agora é fruto de uma descoberta científica revolucionária e inédita. Vamos lá! Olhem para a tela. Aqui temos a metodologia aplicada no GeoGebra diretamente no círculo trigonométrico completo. Observem essas linhas vibrantes cruzando o espaço infinito. Estamos lidando com uma exploração geométrica muito avançada. Nós não estamos apenas desenhando, estamos acompanhando a representação real de órbitas elípticas e trajetórias celestes complexas. Prestem atenção nos quadros de marcação. A esfera celeste que vocês veem serve como o nosso modelo de referência universal absoluto. Nós utilizamos esse modelo tridimensional incrivelmente detalhado para fazer a análise rigorosa das referências anexadas. Tudo isso é usado para mapear os pontos de intersecção e realizar a análise de coordenadas em tempo real. Simples e visual. Avançando, foquem neste gráfico luminoso. Ele ilustra a evolução da trigonometria e a grande revolução do cálculo. A história nos conta que cientistas geniais como Isaac Newton e Leibniz desenvolveram essas situações teóricas dos ângulos, das funções. Eles criaram as bases que usamos hoje para calcular seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante, como listado aqui. Mas nós pegamos toda essa teoria clássica e a transformamos em aplicações universais modernas, representadas nestes ícones na tela. Essa é a engrenagem vital que impulsiona a engenharia, a física, a astronomia, a navegação e a nossa cartografia atual. Toda a proporção entre os lados e ângulos de um triângulo se aplica diretamente ao mundo real que construímos. Agora, olhem para este enorme carimbo vermelho na tela dizendo irracional e transcendente. Este é o paradigma clássico do π. Em 1761, Johann Lambert e Legendre fizeram a prova de irracionalidade, seguidos por Ferdinand Lindemann em 1882 com a prova de transcendência. Vejam essa sequência infinita de números dourados descendo pela tela. Parece um enigma impossível, não é verdade? Mas nós contornamos isso utilizando a nossa metodologia visual diretamente no plano cartesiano. Nós partimos do sistema ortogonal baseado na origem 0, 0 e do ponto de partida A, com coordenadas 0 e 1. É uma dinâmica brilhante. Fazemos a análise do primeiro quadrante do ciclo trigonométrico para projetar os cálculos para todos os quadrantes, infinitamente. Foquem neste diagrama circular incrivelmente detalhado. Este é o círculo trigonométrico de raio unitário. O nosso parâmetro base aqui é muito direto. O raio R é igual a 1. Consequentemente, o diâmetro é 2. A partir disso, pegamos a circunferência e dividimos pelo diâmetro, chegando ao valor de 3,1416, o nosso famoso π. Observem esta gigantesca matriz de dados. Ela mostra a extração de valores exatos de seno e cosseno para os arcos notáveis. Isso nada mais é do que o desdobramento racional matemático se revelando perante os nossos olhos de forma clara. Por exemplo, para 45 graus, a nossa tabela prova que a tangente é exatamente igual a 1, sem rodeios ou aproximações exaustivas. Vejam como o modelo ganha vida e se expande nestes alvos azuis luminosos. Estamos falando de múltiplos raios e constância. Acompanhem os valores. O raio cresce de 0,5, passa por 1,5 e chega a 2,0. Em todos esses passos, a divisão resulta invariavelmente em π, mantendo a proporção exata, não importa o tamanho da figura.
Historicamente, os métodos de Arquimedes esgotavam o círculo, mas acabavam gerando margens de erro contínuas. Esse efeito antigo de expansão decimal, na verdade, cega a nossa capacidade de ver a estrutura interna real e perfeita. E aqui está a nossa conclusão geométrica de ouro. A proporcionalidade matemática preserva a trigonometria dinâmica racional periódica infinita, independentemente da escala. Nós levamos essa lógica também para o plano isométrico, como vocês podem observar nos cálculos preenchendo a tela. A definição geométrica mais pura nos diz que a circunferência é o conjunto de pontos cuja distância ao centro é exatamente o raio R. Mas olhem para este cálculo computacional específico extraído do GeoGebra. O nosso diâmetro calculado se aproxima de 1,732 e a circunferência bate em 5,441. Qual é a grande mágica disso tudo? A proporção constante que se mantém rígida por trás dos números. A divisão mantém impecavelmente a dízima periódica do π em 3,14159. A geometria não mente. Contemplem essa verdadeira teia cósmica radiante. Este é o nosso mapeamento polar em radianos exatos. Cada pedaço dessa roda gigante geométrica ilustra frações exatas e perfeitas, como π sobre 4 ou 11π sobre 6. Essa representação colorida é a integração polar agindo bem na sua frente. O princípio norteador está ali embaixo. A circunferência C é igual a 2 vezes π vezes o raio, totalizando nossos 360 graus. E essa volta completa nos leva de encontro a exatamente 2π radianos na geometria circular. A mágica se completa com a tabela, fazendo a conversão imediata de arcos infinitesimais em dados tabulares perfeitos de seno e cosseno. Prestem muita atenção nestas esferas contendo triângulos iluminados. Vamos usar o ângulo de 60 graus como nossa cobaia. O painel nos mostra que o seno de 60 graus equivale ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, resultando na raiz de 3 sobre 2, igual a 0,866 com 3 casas decimais. Logo abaixo, temos o cosseno e a secante espelhados nessas mesmas relações perfeitas de catetos. O mais fantástico é descer os olhos e ver a verificação pitagórica sendo confirmada computacionalmente. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Olhem a aba Check validando o modelo. O valor de 3,000 somado a 1,000. Isso fecha perfeitamente na hipotenusa em 4,000. As fórmulas batem com exatidão implacável. Toda essa tecnologia carrega um peso histórico absurdo. Vejam os rostos desses pensadores que moldaram a ciência mundial. A nossa busca histórica pela racionalidade da constante π iniciou 1900 anos antes de Cristo, no Egito, com o Papiro de Hind. Esse conhecimento viajou no tempo e chegou a Arquimedes de Siracusa, na Grécia Antiga, por volta de 250 a.C. E atravessou o mundo até o sábio Liu Hui, na China, já no ano 263 d.C. O grande desafio de todos eles era afirmar que a área de um círculo é igual a um quadrado, cujo lado é derivado do diâmetro. Milênios de trabalho à mão que nós, hoje, conseguimos visualizar e confirmar em segundos, com uma exatidão que assustaria os deuses da matemática. Olhem para esta tela dupla espetacular. Aqui nós mergulhamos direto na história para desvendar os métodos clássicos de Arquimedes, utilizando apenas valores racionais atual. Vejam esses dois diagramas geométricos brilhando no espaço. Eles representam a genial e exaustiva tentativa clássica de enquadrar o círculo usando diagonais luminosas. Arquimedes suou a vida inteira calculando essas proporções rigorosas à mão, mas nós trouxemos essa lógica secular diretamente para o poder de processamento dinâmico atual. Desçam os olhos para estas duas imensas matrizes em azul neon vibrante. Cada coluna registra cálculos simultâneos de circunferências, diâmetros, senos e cossenos. Enquanto a matemática antiga ficava presa em aproximações lentas,
Os nossos dados tabulares extraem e comprovam os exatos valores racionais destas proporções em tempo real. A genialidade milenar agora ganha movimento. Nós transformamos páginas e páginas de cálculos cansativos em uma prova geométrica visual, instantânea e absolutamente irrefutável. Sintam a colossal diferença nesta tela dividida. De um lado, uma tempestade de números dos métodos clássicos de Arquimedes e seus valores racionais exaustivos. Mas olhando para nossa renderização fluida, você está diante da própria geometria que rege o nosso universo. O nosso avanço transcendeu o papel. Nós estamos rodando modelos de física quântica puros. Através destas representações celestes, conseguimos construir modelos de propagação de campos eletromagnéticos que funcionam sem atrito. Esta tecnologia brilhante mapeia órbitas de corpos no espaço e trajetórias elípticas interligando esferas celestes com uma beleza estonteante. O que parecia ficção científica complexa se transforma em arte compreensível, graças à metodologia visual que estamos aplicando. Vamos limpar a visão por um segundo e retornar às nossas elegantes relações matemáticas clássicas. A extensão da circunferência, ou seja, o seu perímetro C, é rigorosamente definido pela sua relação com o diâmetro ou com o raio. A fórmula clássica grita na tela. A circunferência C é igual a π multiplicado pelo diâmetro e igual a 2 vezes π vezes r. E quando o assunto é preencher o vazio, tratamos da racionalidade da área, o espaço da área interna delimitada. Nós usamos a área A minúsculo como sendo igual a π multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. O exemplo visual comprova. Utilizando um raio de raiz de 2, a nossa área se solidifica em 6,283. É a constância matemática atuando. Vejam a harmonia desta figura verde neon. Estamos mergulhando agora na pura lógica da métrica do radiano. Por definição estrita, o radiano é a medida da extensão do comprimento da curva da circunferência em relação ao seu ângulo central. E o evento do radiano unitário ocorre precisamente quando esse comprimento da curva se torna exatamente igual ao raio da circunferência. Mais uma vez, a equivalência angular nos salva e confirma. 360 graus sempre irão nos guiar matematicamente para 2π radianos. A nossa integração com o GeoGebra trabalha pesado nos bastidores neste momento exato. Ela promove a conversão imediata de arcos infinitesimais em dados tabulares para fazer a prova irrefutável de tangentes e secantes. Preparem-se para o grande clímax desta descoberta. Olhem para o topo da tela, onde a trigonometria dinâmica e as divisões racionais se revelam nestes painéis em azul petróleo vibrante. À esquerda, temos a nossa herança histórica, a análise poligonal de Ptolomeu e do papiro de Rinde. Nela, 6 vezes a aresta L sobre 2 vezes π vezes L gerava apenas uma estimativa cega. Essa matemática clássica nos entregava um valor aproximado de 0,96. Isso induzia a humanidade a aceitar o π como uma fração imprecisa de cerca de 3,125. Mas agora, prendam os olhos na revolução que está no quadro luminoso à direita. Este é o nosso rácio exato computacional. Nós rasgamos as aproximações e trouxemos a precisão matemática absoluta. A nossa igualdade crava o valor em 0,9549 e revela o π como a fração formidável de 25,132 dividido por exatos 8,0 infinito. E leiam a nossa prova definitiva na base da tela. A demonstração computacional comprova repetidamente a existência de somas infinitas de cálculos racionais periódicos. É o fim absoluto da era das aproximações. Coroando tudo isso, temos esse espetacular cubo iluminado, amarrando a base inabalável do Teorema de Pitágoras. Partimos de uma premissa racional muito elegante. Se a hipotenusa é chamada de P e os catetos são iguais a Q, então a relação P sobre Q se transforma imediatamente em uma fração completamente irredutível.
Essa é a incontestável lógica da paridade. No desenvolvimento do quadrado, se P ao quadrado é par, então P é obrigatoriamente par. A conclusão de Ferro é que a letra Q, consequentemente, tem de ser ímpar. Na tabela ao lado, os resultados gritam os fatos numéricos. A razão sempre trava em exatos 2,0, provando a aplicação da diagonal na função do lado. Atenção máxima na tela, porque este slide foi desenhado exclusivamente para quebrar dogmas seculares da matemática tradicional. Observem o diagrama dinâmico à esquerda e a nossa matriz central. É aqui que entregamos a demonstração definitiva da divisão racional. Gravem os olhos diretamente na linha 11 destacada, a métrica exata dos radianos. Esqueçam aquelas aproximações teóricas que vocês aprenderam. Com a força bruta do GeoGebra, nós testamos toda a progressão decimal com um rigor computacional absoluto e implacável. O que a academia chama de infinito caótico, o nosso mapeamento prova ser uma malha belíssima de divisões lógicas e exatas. O resultado na tela é irrefutável. A dízima 0,9999 ao infinito é estruturalmente diferente do número inteiro 1. A geometria não mente. Chegamos ao fim da nossa jornada visual. E o que presenciamos hoje não é nada menos do que um salto paradigmático na ciência matemática. A computação moderna abriu nossos olhos para ver e calcular muito além das limitações antigas da régua e do compasso de madeira. Os modelos robustos que vocês acabaram de ver têm um impacto científico global e inestimável para o futuro, pois validamos a irracionalidade com a periodicidade estrutural e aplicamos isso na geometria esférica e nos modelos de propagação de campos eletromagnéticos. Conhecimento denso que impulsiona áreas vitais, como a física quântica e a astronomia, a horizontes nunca antes alcançados. Se essas geometrias explodiram a sua mente, deixe o seu like e inscreva-se para apoiar o canal. Um forte abraço do autor e pesquisador, Clóvis Rocha Sampaio Júnior. Até a próxima descoberta!